Olá, amantes do saber, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Neste vídeo eu gostaria de tratar de uma questão que está na ordem do dia. Ou seja, por que o governo Lula vetou os atos oficiais públicos em memória aos 60 anos do golpe militar de 1964? Gostaria primeiramente de dizer que, para quem está, do ponto de vista político, alinhado ao pensamento de esquerda, ou é eleitor do PT, ou apoiador do PT, ou mesmo eleitor do presidente Lula, não está impedido de antemão de fazer uma crítica ao governo. Muito pelo contrário. É preciso que cada cidadão tenha responsabilidade em relação ao processo político, em relação àquilo que está ocorrendo em nosso país. Agora, nós não podemos compactuar com aquilo que nós discordamos ou com aquilo que nós julgamos ser algo equivocado ou uma conduta equivocada do nosso presidente. Por isso, eu gostaria de fazer esta análise. Ou seja, de forma inesperada e surpreendente, o governo Lula, que se elegeu empunhando a bandeira política em defesa da democracia, vetou ou cancelou a programação oficial dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos que visavam trazer à lembrança da sociedade brasileira as consequências sociais e políticas do abuso do poder político, do autoritarismo, da arbitrariedade do Estado brasileiro, da violação dos direitos humanos durante o golpe militar de 1964, que perdurou até 1985. Assim como as consequências políticas da ameaça golpista que persiste em nossa sociedade. Eventos e discursos oficiais, manifestações populares representativas de movimentos sociais e de partidos políticos que pretendiam nos advertir acerca das atrocidades, da violência, da tortura, da repressão, da censura, da perseguição e da morte e do desaparecimento dos opositores do regime militar, que em nome da liberdade resistiram contra o arbítrio e a violência do Estado brasileiro, foram cancelados ou desencorajados pelo governo Lula. Ora, que o governo Bolsonaro tivesse pretendido apagar a memória do golpe militar é logicamente compreensível, dado o fato de que sempre se indispôs contra a democracia, ameaçando inclusive as instituições democráticas, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, e os poderes constituídos, embora tivesse sempre sido eleito democraticamente. Que o governo Lula, de perfil democrático, tenha se amesquinhado diante da lembrança, ou da triste lembrança, de um fato histórico, cujas consequências mais recentes repercutiram de forma violenta no dia 8 de janeiro, parece-nos digno de reprovação. Pretendo apresentar, do ponto de vista da nossa análise filosófica, aqui algumas hipóteses explicativas para esta decisão do governo Lula. Porém, de antemão, julgo inaceitáveis, porque nenhuma destas justificativas, ou melhor, nenhuma destas explicações justifica, a meu ver, uma decisão de um governo democraticamente eleito que pretendeu defender e preservar a democracia. A primeira hipótese que eu apresento é a seguinte: a decisão do governo Lula
é a expressão do medo do retorno dos militares ao poder, ou é uma sinalização de aproximação com os militares. Ou seja, é um gesto de aceno, de agrado para com os militares. Ou é uma atitude de medo, de temor, ou então um gesto de aproximação. Ora, não é verdade que no governo Bolsonaro os militares eram majoritariamente favoráveis ao retorno do regime militar. Quem estuda o regime militar sabe que o poder dos militares não se sustenta sobre suas próprias pernas ou sobre seus próprios pés. Para que um golpe militar possa ser deflagrado, possa ocorrer e ser sustentado, é necessária uma conjunção de fatores, tanto internos quanto externos. No Brasil, manda o poder econômico das elites. Infelizmente, são as elites que detêm o destino político do país. Nossa democracia é uma democracia liberal ou burguesa. Temos a ilusão de que participamos do processo político. Basta lembrar dos fatos que marcaram nossa independência, a fundação da República e a Revolução Liberal de 1930. Lula sabe que chegar ao governo não é o mesmo que chegar ao poder. Porém, Lula parece esquecer que os militares não estão a serviço de um governo, a menos que o governo esteja a serviço das elites. O poder dos militares foi redesenhado pela Constituição de 88. A função dos militares não é governar, mas prover segurança, garantir a nossa integridade territorial, a soberania nacional, tal como observamos nos artigos da Constituição brasileira. Os militares são responsáveis pela defesa interna e externa do Brasil, mas para as elites dominantes, a Constituição, que é a nossa lei maior, sempre será um instrumento de legitimação da ordem vigente ou da ordem social estabelecida. Por isso, esta questão é sempre objeto de profunda suspeita, ou seja, isso só é verdade até o momento em que a Constituição não ameaça os privilégios de classe nem os interesses políticos das elites dominantes. O Partido dos Trabalhadores nasceu num contexto histórico de oposição ao regime ditatorial instalado em 64. Se afirmou como um partido político de luta e de defesa da democracia, um partido supostamente de esquerda que lutou, portanto, contra o regime militar em nome da redemocratização do país. Por isso, Lula não pode negar nem a história do PT, nem suas próprias origens. Nem suas próprias origens políticas. A ditadura reprimiu, perseguiu e censurou o pensamento e os militantes de esquerda, o que implica dizer que a decisão de Lula não deixa de ser um ato de submissão política àqueles que ameaçam a democracia. Ademais, quem luta pela democracia mediante instrumentos democráticos
não pode ser visto como uma ameaça à democracia. Porque não é um inimigo da sociedade. A história existe para que não esqueçamos daquilo que não deve ser esquecido, ou seja, aquilo que não deve se repetir. A segunda hipótese que eu apresento como hipótese explicativa para a decisão de Lula em vetar a programação oficial que visava nos advertir sobre as nefastas consequências políticas e sociais da ditadura militar, que de alguma maneira todos nós somos vítimas, dado que o legado da ditadura persiste entre nós, é a seguinte: a decisão de Lula é uma clara demonstração de fraqueza política do seu governo. Embora eleito pelo voto popular, Lula sabe que não tem no Congresso, de maioria conservadora e ultraconservadora, o apoio político ou a representatividade parlamentar para impedir uma tentativa de golpe contra seu governo ou uma tentativa de deposição mediante o recurso constitucional do impeachment, tal como ocorreu em outros momentos de nossa recente história. Embora Lula tenha implantado políticas de inclusão social, a maior parte da receita brasileira, dos recursos ou dos impostos, é destinada para atender à insaciável ganância das elites, sobretudo do poder financeiro, porque possui um braço operacional nos grandes meios de comunicação, de forma a poder desconstruir a imagem e a credibilidade pública de um governo. Lula sabe que precisa de sustentação política e de governabilidade, mas esquece que os militares não são, ao que parece, nem condição e muito menos o maior obstáculo para isso. Agradar as elites não significa bajular necessariamente os militares. A terceira hipótese explicativa, a meu ver, para a surpreendente decisão de Lula em vetar as programações oficiais referentes à lembrança do regime militar é a seguinte: tal decisão não passa de uma estratégia política para não provocar a manifestação do bolsonarismo enquanto movimento político de extrema direita. Lula sabe que, apesar das mudanças e dos avanços políticos recentes implementados por seu governo e do crescimento da economia brasileira, o país está ou permanece ainda politicamente polarizado ou radicalizado por forças ideológicas, portanto, opostas. O lulismo e o petismo enfrentam a oposição do antilulismo e do antipetismo. Como sabemos, o bolsonarismo é a expressão desse resíduo ideológico da ditadura militar, e que a ditadura é um instrumento político inventado pelas elites econômicas
para se perpetuarem no poder. Por isso, sempre defenderão o retorno do regime de força para conter as políticas de inclusão social e de salvaguarda dos direitos humanos fundamentais, quando isto representa uma ameaça, portanto, aos seus próprios interesses econômicos e políticos. Lula, por outro lado, parece esquecer que o bolsonarismo é representativo de uma fração das elites brasileiras, da elite mais retrógrada, atrasada, sobretudo da elite agrária, do agronegócio e do médio empresariado urbano, que instrumentaliza a religião e tem forte apelo junto aos evangélicos neopentecostais. Ou melhor dizendo, Lula esquece que a popularidade e a governabilidade de seu governo dependem menos dos agrados à elite agrária e ao médio empresariado e mais em atender os interesses da fração financeira, do capital financeiro, das elites econômicas. Porque esta fração detém o poder de decisão e de dissuasão política. Contudo, Lula sabe também que no jogo político, na vitória de uma classe social, implica a derrota de outra classe social. Ou seja, agradar os ricos e os pobres ao mesmo tempo é tarefa impossível. Possível é parecer ajudar, agradar, favorecer os ricos, mas agradando, favorecendo os pobres, e vice-versa. Neste jogo político, os militares não são, porém, os atores principais. São coadjuvantes. Agora, por via das dúvidas, vale parecer agradar os militares, sem, no entanto, agradá-los. Ou seja, neste jogo de aparências, parece também fazer sentido a decisão de Lula. Agora, o pragmatismo político de Lula resolve apenas momentaneamente, imediatamente, determinadas questões políticas, mas não resolve a médio ou a longo prazo. Portanto, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, de curtir este vídeo, de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e de ativar as notificações, assim como de compartilhar esse vídeo com outras pessoas do seu círculo de amizade. Então, até a próxima.